Gente, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para a gente falar desse tema que é basicamente tudo que a gente consegue pensar para quem trabalha, eu diria, especialmente em Minas Gerais. Então, eu fui chamada para compor esse painel para a gente conversar um pouquinho sobre a situação da inversão de fluxo e também a situação de outros problemas que a gente pode enfrentar com a distribuidora de energia e como é que a gente endereça essa questão que a gente tem. Para me apresentar brevemente, meu nome é Bárbara Rubim, eu sou advogada, eu trabalho no setor tem mais de 10 anos, sou vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar e também tenho uma empresa de consultoria que é a Bright Strategies, em que a gente ajuda muito as empresas nesses trâmites com as distribuidoras de energia, acompanhando o setor também e também acompanhando a estruturação de novos negócios. Quando a gente olha para a realidade do setor, e apesar da gente estar chegando aí, né, no final de 2023, já batendo na porta o ano de 2024, é importante lembrar um pouquinho de tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos, quando a gente pensa em evolução e perspectiva setorial. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa lembrar é que a regulação para o nosso setor, ou a legislação para o nosso setor, começou a mudar de uma maneira mais consistente em janeiro do ano passado, quando a gente teve a vinda da Lei 14.300, que criou um marco legal da geração própria de energia. Na sequência à Lei 14.300, a gente começou um processo para regular essa lei, que foi concluído em fevereiro desse ano, com a publicação da Resolução 1059, que, por sua vez, alterou a Resolução 1000, que tinha sido publicada em 2021, e inseriu dentro da Resolução 1000 todas as disposições referentes ao sistema de compensação, revogando, então, a 482. Esse conjunto de mudanças que a gente tinha e que foram feitas no nosso setor, vou continuar dando, daqui a pouco eu vou para lá, né? Foram feitos do nosso setor, elas tinham uma data para começar a ser implementadas. Então, basicamente, o que foi estabelecido? Que todo o conjunto de mudanças trazido pela Resolução 1059 na Resolução 1000 deveria ser implementado pelas distribuidoras até o dia 1º de julho de 2023. É por isso, né, e muita gente pode se perguntar, ou muita gente deve ter percebido, que apesar de, por exemplo, na CEMIG, a gente ter problemas com inversão de fluxo desde o ano passado, é do meio do ano para cá, de fato, que esses problemas eles ganham um volume muito maior de representatividade e uma frequência muito maior. Porque foi a partir do dia 1º de julho, de fato, que a distribuidora passou a ficar formalmente autorizada a implementar todas as mudanças trazidas. Autorizada não, né? Obrigada a implementar todas as mudanças trazidas pela Resolução 1059. As boas e as ruins, tá, gente? Infelizmente, a gente sabe que no tocante às mudanças boas, a maioria delas ainda não está sendo cumprida pela distribuidora de energia. Mas aí também entra dentro dos mecanismos das possibilidades que a gente tem de fiscalizar isso. Dentre essas alterações, a gente teve a famigerada vinda do artigo 73 da Resolução 1000, que causou aí, ou que, eu não vou nem dizer que causou, mas que trouxe luz à questão da inversão de fluxo. E aqui eu já quero fazer um comentário, né? Esse aqui é o parágrafo 1º do artigo 73, que é onde diz que a distribuidora realmente tem que analisar qualquer caso de micro ou mini geração, se ela perceber que esse caso vai causar uma inversão de fluxo na rede dela. Antes da gente continuar, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui atua em Minas Gerais? Quase todo mundo. Estou fazendo para ver se vocês estão infiltrados, viu, galera? Quem aqui já teve caso de inversão de fluxo? Bastante gente também. Ok. Você não levantou a mão, mas eu sei que você teve. Então, o fato da gente ter esses casos de inversão de fluxo acontecendo, sobretudo do meio do ano para cá, gera uma dúvida muito grande em todos nós. Né? Primeiro, a inversão de fluxo é uma questão técnica ou é uma questão regulatória? Né? E segundo, a inversão de fluxo, ela tem sido tratada de forma correta pela distribuidora? Antes não havia inversão de fluxo? E eu não sou engenheira, viu, gente? Né? Assim, ainda mais com professora aqui na plateia, eu não vou me adentrar. Dois professores, né, ou mais, aqui eu não vou adentrar a discutir essa questão. Mas o ponto é, e a gente precisa entender essa realidade.
Do ano passado para cá, a gente teve um crescimento muito grande do número de protocolos de projeto. Então, obviamente, isso leva a um contexto de saturação real de alguns pontos da rede. E dois, antes do artigo 73 existir, não é que não havia inversão de fluxo. É que, em havendo inversão de fluxo, isso era um ônus da distribuidora. Então, o que o artigo 73 permitiu? Que a distribuidora, reconhecendo a inversão de fluxo causado pelo sistema, compartilhasse com o acessante a responsabilidade de corrigir esse problema que antes era uma obrigação dela de corrigir sozinha. Então, é por isso que o problema chega até a gente, ou começa a chegar até a gente de maneira muito mais volumosa, eu diria, de uns tempos para cá. Mas é óbvio também que a forma como esse parágrafo foi redigida acaba fazendo com que muitas condutas inadequadas das distribuidoras sejam praticadas. Como inversão de fluxo, que não necessariamente vai causar dano ao equipamento, seja usado para reprimir projetos. E um outro ponto também que a gente tem discutido bastante com a CEMIG, que a gente inclusive já fez uma consulta na ANEEL, estamos aguardando um retorno sobre isso, que está na semana que vem, que é o seguinte: se a gente lê a redação, o que o artigo está falando com a gente? Caso a potência que vai ser ampliada ou a instalação implique em inversão de fluxo, a distribuidora deve... Ou seja, a inversão de fluxo identificada pela distribuidora tem que ser causada pela usina. Na maior parte dos casos de microgeração que o meu time teve a oportunidade de analisar junto com as equipes técnicas da CEMIG, a inversão de fluxo é pré-existente. Ou seja, não é a usina que está causando a inversão de fluxo. Mas a usina está sendo limitada por uma inversão de fluxo que já existia na rede e que muitas vezes continuaria existindo mesmo que a usina não fosse instalada. Então, o questionamento que a gente fez para a ANEEL, e ontem a gente teve uma reunião também com o pessoal da Superintendência de Mediação, a SMA, foi, olha, ANEEL, nos casos em que a inversão é pré-existente, o tratamento para ser dado para os projetos não pode ser o mesmo de quando a inversão é causada pela usina. As soluções indicadas pela distribuidora, o custo e a participação financeira do consumidor precisam ter uma tratativa diferente. E aí, muito do que a gente tem buscado, já antecipando aqui para vocês um pouco do nosso trabalho, da estratégia que a gente tem seguido, é conseguir... Obrigada. É conseguir que a ANEEL, por meio de um despacho, por exemplo, que foi o que ela usou também para tratar de cancelamento de orçamento de conexão e inversão de fluxo, ou por meio de um memorando, esclareça para as distribuidoras a maneira correta de se interpretar o artigo 73. Esse seria um processo muito mais célere do que uma alteração efetiva no artigo 73, que é o que a gente entende que no frigir dos ovos a gente precisa buscar também. Mas vamos caminhar. E aí o artigo 73 veio. E junto com ele, então, vieram os casos de inversão de fluxo, que não são uma exclusividade de Minas Gerais, tá, gente? Minas Gerais, eu diria, inaugurou o problema. Minas sempre lança moda, né, gente? Lança moda do ICMS, lança moda da inversão de fluxo. A moda boa e a moda ruim, mas pegou a moda de Minas Gerais. E hoje o que a gente tem, esse mapa pode estar desatualizado, tá, gente? Mas é o que a gente tem mapeado de casos de inversão de fluxo pelo Brasil. Os estados laranja, eles não têm inversão de fluxo, né? Ou são estados que a gente não tem reportado casos volumosos de inversão de fluxo, tipo, no máximo um projeto ou outro. E os estados em vermelho são os estados que, de fato, a gente já tem notícia de projetos sendo limitados de maneira substancial por inversão de fluxo. E os estados marrons são os estados, de fato, em que a Energisa fez aquela conduta de cancelar 4 mil orçamentos de conexão, que foi o que motivou a ANEEL a se manifestar sobre o cancelamento do orçamento de conexão por inversão de fluxo. Que é um tema que, infelizmente, não resolve grande parte da dor que a gente tem aqui, mas já é a agência começando a olhar para este problema. Ponto importante, gente, é que são as reclamações que foram feitas pelos casos do cancelamento da Energisa que fizeram a ANEEL se movimentar no assunto. Então, levar o processo para a ANEEL, levar essa reclamação para a ANEEL, por mais que seja cansativo, por mais que a gente pense que não dá resultado,
é importante para a agência perceber que o problema é relevante. Né, que o problema tem volume de fato e que ele precisa ser tratado com urgência pelo regulador. Mas aí, se a gente tem esse panorama... Vai que eu passo pro outro, né? Você consegue... Obrigada. Não. Agora foi. Obrigada. E aí, então, a gente precisa lidar com essa situação do que a gente tem hoje de solução. Né? Enquanto eu sempre falo, tratar a inversão de fluxo, ela envolve dois níveis de estratégia. Uma estratégia de curto prazo, que é o que a gente precisa perseguir para conseguir manter nossas empresas abertas, e uma estratégia de médio e longo prazo, que é o que a gente precisa perseguir para solucionar o problema. A estratégia de curto prazo perpassa no D0, né, ou seja, no momento imediato, exigir desde já que a norma seja cumprida. O mesmo artigo 73 traz no parágrafo 2º os estudos que a distribuidora tem que apresentar, o que tem que ser analisado, né? Ou seja, o que a distribuidora tem que fazer quando ela identifica essa inversão de fluxo. O que a gente percebe é que a maior parte das distribuidoras não cumpre esse passo a passo previsto nesse artigo. Inclusive, uma das discussões que a gente também tem tido com a CEMIG, e temos realizado algumas reuniões com a engenharia da CEMIG, é deles melhorarem a qualidade do estudo de inversão de fluxo que é adotado e que é apresentado para os acessantes. A gente tem usado como benchmark o estudo feito pela Enel Ceará, que é um estudo que tem ficado realmente muito completo, tem todos os dados, ele permite realmente que o acessante que recebe consiga verificar e auditar, entre aspas, se aquele estudo feito está correto. Então, acho que esse já é aí o primeiro ponto. E um ponto também muito importante é, se você receber um orçamento de conexão com inversão de fluxo que não cumpra esses requisitos do parágrafo 2º, ele não foi emitido. O que significa? Orçamento de conexão incompleto é um orçamento não emitido. A própria ANEEL já se manifestou sobre isso. Então, não corre prazo do acessante para fazer usina, para fazer obra, para dar aceite. E a distribuidora está descumprindo não só a obrigação de apresentar os estudos, mas o próprio prazo que ela tem para emitir o orçamento de conexão uma vez que você pediu. Um ponto interessante é que tem muita distribuidora, Equatorial, Goiás, faz isso. Não sei quem já viu, CPFL também, que ela aprova o seu projeto e depois ela te manda o orçamento. Não conta. Para a ANEEL, aprovou o projeto sem te dar o custo, seu orçamento de conexão não foi emitido. A distribuidora está em mora, ela está em atraso na obrigação regulatória dela de avaliar sua documentação. E aí, outro ponto também importante, que a distribuidora não pode, e eu recebi num grupo aqui de Minas Gerais, alguns relatos de integradores que pediram orçamento de conexão para os clientes, o orçamento foi emitido, as usinas foram instaladas e aí na hora de pedir a vistoria, a distribuidora mandou uma carta de inversão de fluxo pedindo uma obra. A distribuidora não pode rever, gente, um orçamento de conexão que já foi emitido. Quando é que ela pode rever? Se você perdeu o prazo do orçamento de conexão. Aí você está mais errado que certo. E a gente sabe que para trabalhar nesse setor e conseguir manter o mínimo de sanidade, a gente precisa estar mais certo que errado. Então, se o seu orçamento de conexão está no prazo, não importa qual foi o erro cometido pela distribuidora. Ela não pode rever o seu orçamento de conexão. Tanto que nesses casos da Energisa, em que ela cancelou, a Energisa alegou o seguinte para a ANEEL. Olha, ANEEL, eu não tinha feito análise, eu fiz depois, e eu percebi que tem inversão de fluxo na minha rede, por isso eu cancelei. E a ANEEL falou, ótimo, mas você já tinha emitido o orçamento de conexão. Então, se tem inversão de fluxo, a obra que você vai ter que fazer para corrigir isso é ônus seu. O orçamento de conexão que foi emitido para o acessante tem que ser honrado. Esse raciocínio é válido para todas as situações que a gente tenha sobre orçamento de conexão, independente de ter ou não inversão de fluxo. A distribuidora errou o custo da obra, a participação financeira do consumidor. Não importa, o documento enviado, ele tem que ser respeitado, sobretudo se ele for mais benéfico para o acessante. E já tem manifestação formal da ANEEL também sobre isso. Aqui eu não vou passar por isso, porque a apresentação vai ficar para vocês, mas eu fiz um checklist de quando você receber um orçamento de conexão com inversão de fluxo, no mínimo esses 3 itens têm que estar presentes.
Mas se você quiser procurar assim, pelo em ovo realmente, tal qual as distribuidoras têm feito muitas vezes com a gente, eu te convido, né, a não só verificar se esses itens estão presentes, e aí se eles não estiverem, o primeiro passo que você tem que fazer é registrar a reclamação na ouvidoria da distribuidora, consumidor.gov.br, passado o prazo, leva para a ouvidoria da ANEEL. A ouvidoria da ANEEL, gente, tem um macete. Com todo o perdão a quem trabalha lá. E são muito preparados para receber as reclamações do setor. A ouvidoria de primeira instância. Tanto que o que eu mais ouço é a gente falando assim, Bárbara, eu levei a reclamação para a ouvidoria da ANEEL, a ouvidoria repetiu o que a distribuidora falou. Não, infelizmente, gente, eu acho que é muito assunto, né? A ouvidoria trata tudo, não é a ouvidoria da GD. A ouvidoria para tratar de todos os casos de reclamação que a ANEEL tem dentro do setor elétrico. Então, em geral, o que a gente faz é, a gente ingressa na ouvidoria, ele vai ser enviado de qualquer jeito para a ouvidoria, e aí a gente manda uma carta em cima comunicando que aquele caso é para ser enviado para a superintendência e não para a ouvidoria. Aí o seu processo sobe, e aí sim ele vai ser analisado por um técnico que vai conseguir analisar tecnicamente o que você está questionando, tá? Você pode mandar tanto para a SMA quanto para a STD. A SMA, em geral, que é a Superintendência de Mediação Administrativa, a gente manda o caso quando é um caso de discussão regulatória. Do tipo assim, a norma é explícita, a distribuidora cumpriu ou não cumpriu. Então, recebi um orçamento de conexão, ele não veio analisando as 5 alternativas que o parágrafo primeiro lista. É explícito que tem que estar. A SMA vai cuidar desse caso. O caso que eu comentei com vocês, a redação do artigo 73 fala que a inversão de fluxo tem que ser causada pelo sistema, causada pela usina. Essa é uma questão que vai requerer uma interpretação da agência. Como ela vai requerer uma interpretação normativa da agência, esse caso vai para a STD. Então, que é a Superintendência de Transmissão e Distribuição. Né? Então, essa é um pouco a lógica que vocês têm que ter quando vocês forem ingressar a coisa para a ANEEL, tá, gente? De novo, dá trabalho, mas vale a pena. E é importante que seja feito. A gente tem um dado muito interessante que a gente fez no levantamento. Lá na empresa, a gente sempre segue o caminho do entendimento. E aí, a gente levantou que 5% de todas as reclamações da ouvidoria da ANEEL foram protocoladas pela gente. Então, assim, e aí o que a gente faz para ajudar a agência é o quê? A gente, depois que a gente protocola, a gente faz uma planilha, a gente filtra os tipos, a gente faz um resumo do caso, a gente já coloca o embasamento regulatório e a gente já manda para os técnicos a planilha falando assim, esses são os nossos casos que estão com vocês. E aí a gente consegue que quinzenalmente a gente tem uma reunião para tratar dos temas. Mas, de novo, reclamem, é importante que seja feito, faz diferença para o dia a dia de vocês. E o consumidor.gov.br, gente, apesar de não ser uma ouvidoria da distribuidora, tem muita distribuidora que fica mais atenta às reclamações do consumidor.gov.br do que às reclamações que são feitas na ouvidoria dela, por uma questão de indicador de qualidade. Então, por isso que vale a pena levar a reclamação para lá também, tá? Mas aí, beleza. Se você quiser ser ainda mais criterioso, eu te convido a quando receber um orçamento de conexão, sabe, sexta-feira à noite, hoje. O que vocês vão fazer? Gente, tá um calor de 40 graus nessa cidade. Ninguém tem energia para fazer nada. Desculpa. Pega o seu orçamento de conexão. Pega a foto que você tá tirando disso aqui e fala, deixa eu ver se ele tá cumprindo todos esses requisitos. Podemos fazer isso hoje, viu, gente? Quem fizer me marca que eu quero ver, viu? Não estará. Eu aposto com vocês que pelo menos um terço dos elementos não estão presentes. Mas esses elementos têm que estar presentes em qualquer orçamento de conexão emitido. Com ou sem inversão de fluxo. Se tiver inversão de fluxo, além desses, mais os 3 da tela anterior. Se não tiver, são esses. Tá? Podemos fazer aí esse jogo dos 7 erros para ver se você vai fazer, né? Para ver aí quem é que está cumprindo isso. Mas beleza. Aqui a gente já sabe o que a gente tem que olhar quando a gente recebe o orçamento de conexão. Mas eu sei que no fundo vocês estão falando assim, beleza, mas e aí, né? Tipo, na prática, como é que eu vou liberar os meus projetos agora? A gente tem algumas vias para tentar solucionar essa questão. Algumas estão mais na nossa mão, algumas estão menos na nossa mão. A primeira via é a via administrativa que eu estou comentando aqui com vocês. Essas interações com a distribuidora e as interações também com a ANEEL.
sempre que você for tentar essas interações, gente, sobretudo se você for pedir reunião, leva mais de um caso. Leva mais de um caso e no pedido de reunião que você for fazer, seja com a distribuidora, seja com a ANEEL, informa os casos que você quer tratar antes, porque eles já chegam preparados e a reunião vai fluir muito melhor. Mas então essa é a via administrativa, levar a reclamação, levar os casos e acompanhar o tratamento disso. A segunda via é a via judicial. Eu, em que pese ser advogada, eu sei que eu vou dividir esse painel com mais dois colegas advogados, eu tenho as minhas ressalvas a levar isso para o judiciário, porque eu acho que é um direito espinhoso de ser percorrido aqui pela complexidade da questão técnica. Né? Então, assim, eu acho que na minha leitura, uma coisa é você exigir que o orçamento de conexão seja emitido correto. Isso é um direito líquido e sério que você tem. Outra coisa é exigir a conexão da usina. Eu acho complexo. Nos casos que eu tenho acompanhado, o judiciário não é muito proativo em se manifestar contra a visão da distribuidora de que aquela usina vai prejudicar o sistema ou não. Mas é uma via também que é possível ser percorrida, ela fica aí à disposição. Nesses dois casos, a gente precisa sempre tratar um caso concreto. Né? Ainda voltando na ANEEL, só um ponto importante é a ANEEL não trata caso hipotético. A ANEEL trata caso concreto, tem que ter número de unidade consumidora, número de orçamento de conexão e assim por diante, senão ela vira uma consultoria. E aí, né, gente, como já não bastasse atrapalhar tanto o mercado, ela ainda passa a concorrer com a gente, né? Difícil. Então, sempre um caso aí bastante concreto. A segunda via que a gente tem, a segunda grande maneira que a gente tem aí de trabalhar isso é a via política. É a via que a gente tem trabalhado também, tanto aqui na Assembleia de Minas quanto no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, vou contar para vocês em primeira mão, daqui a 2 semanas a gente vai ter uma audiência pública para tratar disso. Vai ser uma audiência mista, Comissão de Minas e Energia, Comissão de Defesa do Consumidor, para tratar do tema de inversão de fluxo com as principais distribuidoras, o C3E está envolvida nisso também, que estão causando essa questão. Como, infelizmente, a gente não tem visto solução nas audiências públicas estaduais, a gente vai subir o tema para o Congresso, para que seja o Congresso, então, que demande a transparência e o envio de informação das distribuidoras. Isso deve ser anunciado hoje, e aí vocês vão ver também, mas é importante a gente acompanhar. Outra via que a gente tem também de tratar é a via administrativa, mas não mais por um caso concreto. Né? Aí já tratar o problema de maneira macro. Qual é essa via administrativa? É a própria ANEEL. Mas aqui, gente, lutando para que a gente tenha ou a emissão desse entendimento para normalizar interpretação pelas distribuidoras do artigo 73, ou que a gente tenha realmente a vinda de uma alteração ao artigo 73. Então, acho que essas são duas questões aí que a gente tem pleiteado também bastante a ANEEL. E na minha leitura, gente, a única coisa que vai realmente resolver o problema da inversão de fluxo de forma definitiva é alterar o artigo 73. Tá? A gente precisa disso realmente para colocar aí requisitos mínimos. E aqui eu coloquei uma via do judicial, que não é bem, porque não faz parte do judiciário, mas seria, por exemplo, via Ministério Público. A gente tem interagido enquanto a Bessolar, tanto com o Ministério Público Federal, quanto com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que fica debaixo do Ministério da Justiça, porque a gente quer que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor inicie um processo de fiscalização às distribuidoras sobre a forma como elas têm aplicado esse artigo e também sobre os casos de concorrência desleal e o quanto isso tem prejudicado o direito de acesso dos consumidores à rede delas. Então, a gente tem interação. Sexta-feira que vem, sem ser hoje, na próxima sexta-feira, eu tenho outra reunião com a Senacom também para a gente tratar desse assunto e dar andamento a este ponto. Sobre uma perspectiva da ANEEL, existe um ponto importante da gente acompanhar, que é o quê? Já temos um processo administrativo aberto para alterar o artigo 73. Pouquíssimas pessoas têm acompanhado isso. Esse processo é o mesmo processo, o número dele está aqui. Ele foi distribuído para a diretora Agnes. É o mesmo processo que vai regular o Minha Casa Minha Vida. Dentro desse processo, a ANEEL já soltou 2 notas técnicas, inclusive uma delas com a proposta de redação nova para o artigo 73. Não ficou muito boa. Já vou adiantar isso para a gente nivelar a expectativa. Mas existe uma proposta trazida pela ANEEL nessa redação de artigo que é interessante, que pode representar um meio do caminho.
que seja aplicado para os sistemas, para as usinas de até 50 kW na inversão de fluxo, o mesmo tratamento que a gente tem para as novas unidades consumidoras de até 50 kW do relação à gratuidade de atendimento. Então, a gente tem aquela regra de fornecimento inicial para a unidade consumidora de até 50 kW, desde que seja a primeira unidade na propriedade, o fornecimento desse serviço é gratuito, né? Então, a obra que precisar da distribuidora. A ANEEL está sugerindo, a área técnica sugere que a gente leve esse entendimento também para os sistemas mais amplos de GD de até 50 kW com inversão de fluxo. Então, dando a entender que para esses sistemas, se tiver inversão de fluxo, quem vai ter que arcar com a obra de fato é a distribuidora. Então, já é um começo interessante para a gente discutir. Esse processo, gente, ele ainda não tem consulta pública aberta, ponto importante, a gente vai ter que ter uma consulta pública aberta para ele. A consulta pública dele, dado que já saíram as notas técnicas das áreas envolvidas, deve ser aberta este ano ou começo do ano que vem. E é um processo extremamente importante para a gente participar, para a gente contribuir e para a gente acompanhar. Porque do ponto de vista, como eu disse, de solução definitiva desse problema, a solução vai vir por aqui. Então, aí, como eu comentei, muito importante que a gente acompanhe isso e fique atento. Aqui eu coloquei só o passo a passo aqui de algumas reclamações, mas eu já contei isso para vocês na minha fala, então não vou passar por isso de novo. Mas reforço. É muito importante que vocês registrem as reclamações de vocês quando vocês percebem alguma falha da distribuidora. Essas reclamações dão muita força para a gente na nossa atuação, seja perante o Congresso, seja perante a própria ANEEL. Imagina, por exemplo, o número 1 agora de reclamação na ouvidoria da ANEEL é o problema de conexão de microgeração distribuída. Isso dá força para a gente quando a gente chega no Congresso, porque antes a gente ia falar com a própria ANEEL e ela falava assim, não é tão relevante, não tem reclamação sobre isso. Então, tendo reclamação, a gente consegue usar esse argumento com mais força. Acho que é muito importante que a gente fique atento. Nesse QR Code, eu coloquei um modelo de carta que vocês podem usar para exigir os estudos da distribuidora. Fica à disposição de vocês. Eu vou complementar esse material ao longo dos próximos dias para colocar um modelo também que vocês podem levar para a ANEEL para fazer essa reclamação perante a agência. Porque, como eu disse, é muito importante a gente reclamar de fato. Estou vendo que o meu querido aqui, o pessoal está inquieto já estourei meu tempo em 3 minutos. Então, dito isso, só queria colocar também a empresa à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem nesses assuntos referentes à lida com a distribuidora, à estruturação de negócios. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, gente. Muito obrigada.